Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos começar aqui a nossa Masterclass, ensinando as principais estratégias, as três principais estratégias para você começar a implementar aí dentro do seu supermercado, com o objetivo aí de enfrentar uma temporada que aqui em Florianópolis vão ter 2 milhões de turistas nessa temporada de 2024-25. Então, eu gostaria de compartilhar algumas estratégias que a gente aplica em alguns supermercados, né, para que você realmente consiga alavancar aí o seu faturamento e gerar realmente uma experiência melhor para o seu cliente dentro dessa temporada aí. Mas, pô, primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Vitor, eu tenho mais de 20 anos de experiência atuando aí, ajudando empresas, principalmente supermercados, a transformarem os desafios em grandes oportunidades. E hoje eu estou aqui para poder falar como aumentar o seu faturamento aí dentro do seu supermercado nessa temporada sem cair aí naquele caos operacional, certo, pessoal? Essa aula então é especialmente para você que quer aproveitar o potencial dessa temporada para poder crescer, para poder alavancar as suas vendas. Mas ao mesmo tempo sente aí que os desafios operacionais e alta demanda das temporadas acabam mais atrapalhando do que te ajudando. Então, vamos começar a nossa aula e vamos direto ao ponto, então. O objetivo dessa aula, ele é bastante claro, tá, pessoal? Aqui eu quero ensinar para vocês práticas estratégicas simples para poder aumentar o faturamento do seu supermercado, enquanto a gente consegue manter os processos e operação sobre o seu controle, sobre uma gestão bem controlada e organizada. Mas mais do que isso, nós vamos falar sobre como realmente transformar os grandes desafios que essas grandes temporadas trazem, né, para o setor supermercadista, como estoque, equipe, fluxo de clientes, aumento de fluxo de clientes, mas transformar isso realmente em verdadeiras oportunidades para o crescimento do seu supermercado. Parece algo que faria realmente uma diferença aí para você na sua operação? Me diz aí. Para começar, vamos entender um pouquinho, pessoal, sobre o contexto, né, do setor supermercadista. A temporada ela é um dos momentos, um dos períodos, acredito, mais críticos do ano para os supermercados, principalmente os supermercados que se encontram em regiões litorâneas, como a gente aqui em Florianópolis. Com essa alta demanda de turistas, né, de procura, de movimento, uh, vem a oportunidade, ao mesmo tempo, de aumentar realmente, consideravelmente, o seu faturamento, mas também traz junto com isso alguns gargalos. Os estoques acabam ficando um pouco mais desorganizados, as equipes ficam muito sobrecarregadas, o atendimento ao público é prejudicado e o maior de todos, ao meu ver, é a perda de vendas por falta de um planejamento estratégico para entrar na temporada mais organizado. E por outro lado, os supermercados que se adequam, né, se preparam realmente para esses momentos, conseguem não apenas vencer esses desafios, mas também eles conseguem superar metas para fidelizar clientes, seja no ano todo ou seja nas temporadas. Tá? E é aqui que entra realmente a importância de alinhar gestão, equipe e processo. E hoje a gente vai explorar nessa aula como fazer isso de forma prática, de forma eficiente. Tá? Então, vamos começar aqui com o que a gente, como a gente acabou de entender, né, o contexto da temporada, né, como isso afeta realmente o setor supermercadista e os objetivos também que eu quero trazer nessa aula. A gente vai começar a nossa jornada de aprendizado falando sobre o planejamento estratégico. Então, eu quero que você prepare-se, porque eu vou compartilhar com vocês o que eu vou compartilhar hoje aqui. Realmente acredito que vai poder transformar a maneira como você administra o seu supermercado e os resultados que você pode alcançar com isso. Então, vamos começar com o primeiro passo, que é realmente como planejar estrategicamente, como me planejar estrategicamente para poder aproveitar ao máximo, né, essa alta demanda e esse período de alta demanda para atender e gerar uma experiência melhor para o meu cliente e, consequentemente, aumentar também o meu faturamento. Tá? Agora que a gente entendeu esse contexto, né, da temporada, é hora da gente dar o primeiro passo, então. Primeiro, antes de resolver, é preciso identificar o problema. Né? Eu preciso parar e identificar onde estão os meus principais gargalos, onde estão os meus principais desafios, né, nas temporadas. Afinal, é impossível solucionar algo antes da gente entender realmente o que está causando ele, né? O que está causando esse problema.
Durante a temporada, o aumento no volume de clientes, a gente pode destacar, né, vários problemas operacionais que em outros momentos talvez passariam aí despercebidos. E o nosso objetivo agora é identificar esses pontos para que juntos a gente possa trabalhar soluções práticas e estratégicas. E enquanto eu falo sobre os desafios mais comuns, eu quero que você aí pense, né, no seu supermercado, na sua operação. O que tem gerado mais dor de cabeça para você? Qual é o impacto que esse desafio está gerando diretamente nas vendas? Tá? Vou falar um pouquinho enquanto você pensa, né, dos desafios que eu entendo, tá? Que são os principais desafios dessa temporada. Eles são muitos, eles são diversos, mas alguns problemas realmente aparecem com mais frequência no setor supermercadista. E aqui eu vou explorar os três principais. Ao meu ver, desorganização na reposição de estoque é um dos principais problemas em altas demandas, né, em temporadas. Com um fluxo intenso de cliente, a reposição ela precisa ser rápida e ela precisa ser mais eficiente. Então, o problema é a falta de planejamento prévio e processos sejam claros de reposição, por exemplo, acabam deixando aí, em alguns supermercados, em alguns momentos, as prateleiras vazias e em horas críticas, né, de grande movimento. Então, imagina aí um cliente chegando para começar as compras ou para comprar um item de promoção, comprar algum item ali básico, né, de primeiro momento, e ele não encontrar. O resultado disso é a perda imediata das vendas, né, que ele não encontrou, mas o impacto da confiança do seu cliente dentro do seu atendimento, dentro do seu supermercado. E isso é muito forte. O outro ponto é a falta de comunicação entre equipes, né, por exemplo, de frente de caixa e operação. No momento aí de altas demandas, as equipes elas precisam trabalhar como se fosse um time sincronizado, como se fosse uma grande orquestra. Tá? Porque sem a comunicação eficiente entre os setores, as filas aumentam, os clientes se irritam, os processos operacionais eles ficam totalmente confusos. Você já viu aquela cena onde um operador de caixa precisa checar um preço e demora porque ninguém responde, ninguém se tem a utilização de comunicação via rádio, ninguém responde no rádio, gera uma frustração no seu cliente, né? E hoje a gente tem um conceito de que a experiência do cliente é muito importante para o processo de compra. O seu cliente ele é um processo, ele é um ativo, né? Uma pessoa que está ali ajudando as suas estratégias de venda. Então, a experiência que esse cliente tem dentro do seu estabelecimento conta muito no processo de aumento de faturamento e aumento de indicação, por exemplo, né? Na temporada principalmente. O terceiro ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês são as promoções ineficientes ou mal planejadas, especificamente para a temporada. Então, promover itens aí dentro do seu supermercado sem ter realmente uma estratégia clara pode sim sobrecarregar os estoques de itens errados, por exemplo, ou até esgotar os produtos que não tenham lucratividade. Então, uma promoção de um item com pouca margem pode trazer movimentos, mas não lucros reais. Se algum desses problemas soa familiar para você, saiba que você não está sozinho. Esses desafios eles são enfrentados por muitos clientes, pela maioria, digamos assim, dos supermercados. Tá? Agora eu gostaria que você pensasse um pouquinho e eu gostaria de ouvir de vocês. Né? Tire um momento para poder refletir e anotar nas suas anotações aí, no seu caderno, quais são os dois maiores desafios, por exemplo, que você enfrenta nas temporadas. Pode ser algo aí relacionado a estoque, pode ser algo relacionado à equipe, atendimento ou qualquer outro ponto que você entenda que dificulte o crescimento do seu supermercado, principalmente nesse período de temporadas e de festas. E se você quiser, compartilhe com a gente aqui nos comentários, ou anote até para si mesmo. Mas o importante é realmente começar a pensar, né, nesses principais gargalos e gargalos específicos do seu negócio, porque é com base nesses dados que você vai poder aplicar as soluções que a gente vai ver daqui a pouco na nossa aula. Tá? E enquanto você identifica os seus desafios, eu vou compartilhar aqui dois exemplos reais que aconteceram com clientes nossos. Um supermercadista, cliente aqui da Impact Brasil, de médio porte, ele estava enfrentando uma dificuldade na reposição recente agora de estoques durante a Black Friday. Qual foi a solução? Né? Simples.
foi criado um sistema de reposição em horários pré-definidos para alocar realmente, e alocaram, né, nesse meio tempo um colaborador exclusivo para organizar os itens que eram mais vendidos na loja. Tá? Um outro exemplo também, aí uma loja um pouco menor, um supermercadista um pouco menor, tinha problemas de comunicação entre o caixa e a área de atendimento. E a gente conseguiu resolver isso com uma comunicação simples via rádio, com códigos simples e padronizados, o que agilizou esse problema, né, de comunicação, e a gente conseguiu ter uma gestão um pouco mais ágil ali. Então você vê, né, com simples mudanças, é possível sim superar alguns desafios, com as estratégias certas, né? Agora que você sabe realmente onde estão os problemas, a gente precisa trabalhar eles para resolver e colocar em ação. Tá? Então, uma estratégia prática para transformar desafios em oportunidades, ela precisa ficar clara para a sua equipe e ser comunicada a todos. Né? Agora que a gente identificou os principais desafios, que você identificou os seus principais desafios, vamos trabalhar agora em como resolvê-los. Tá? E eu vou compartilhar com vocês 3 estratégias chaves que não só vão ajudar a organizar a sua operação, mas também vai maximizar o faturamento do seu supermercado durante a temporada. Cada estratégia é prática, ela é testada e pode sim ser implementada mesmo que você tenha uma estrutura super simples na sua operação. Então vamos começar com a base de tudo, a sua operação interna, os seus colaboradores. A primeira estratégia é organizar a sua operação interna. Isso aí, pessoal, é fundamental para que a sua loja, o seu supermercado funcione como uma máquina bem ajustada, como uma orquestra, principalmente durante períodos aí de altas demandas. Então, uma dica que eu dou, a primeira dica, é a criação de um cronograma detalhado de reposição de estoque. Então, planeje horários fixos para serem repostos esses produtos, priorizando os produtos aí de maior saída. Então, divida a sua equipe para que sempre tenha alguém responsável por essa reposição. Um supermercado parceiro nosso, lembrei agora também, implementou esse cronograma, isso faz um tempinho já, onde as prateleiras dos produtos promocionais eram revisadas por colaboradores a cada 2 horas. O que aconteceu com isso? Conseguimos ali nesse cliente reduzir rupturas, né, dentro do estoque e aumentar as vendas em 10 ou 15%, não me lembro muito bem. Mas a gente conseguiu com essa mudança simples, né, e alocação prática da operação para que sejam cuidados, né, nesse sentido, tenha cuidado nesse sentido da reposição do estoque, a gente conseguiu aumentar as vendas com essa simples mudança dentro desse nosso cliente. Outra dica que eu dou, pessoal, o uso do checklist, né? O checklist ele ajuda realmente a garantir que nada seja esquecido, mesmo em dias mais corridos. Então, as ferramentas que eu recomendo, né, o software simples de gestão, ou até planilhas mesmo automatizadas no Excel, no Google Sheets, vão ajudar você a ter essa prática, né, a colocar, implementar essa prática no seu dia a dia. Tá? Se você já usa algum software, configure alertas para, por exemplo, reposição de estoque. Né? Então, você vê, pessoal, é simples, né? Como ajustes simples podem realmente fazer uma grande diferença. Tá? O importante é você identificar dentro da sua operação quais são os principais gargalos, identificados esses gargalos, pensar em práticas e estratégias para resolver de forma simples e rápida. Mas nunca esqueça de comunicar isso à sua equipe. Né? A sua equipe precisa estar bem treinada e precisa estar bem alinhada com esses processos e com o propósito da empresa, né, do seu supermercado, para enfrentar aí essa alta demanda da temporada. A segunda estratégia é focada no que eu acabei de falar, né, que eu considero realmente o coração do seu supermercado, a sua equipe. Sem um time preparado, sem um time bem treinado, qualquer esforço com operação ou qualquer esforço em implementar promoções, por exemplo, ele vai ser extremamente limitado. Então, aqui eu vou compartilhar algumas ações que você já pode começar a implementar hoje mesmo dentro do seu supermercado. A dica 1, realize reuniões curtas, diárias, 10 minutos antes da loja abrir, para alinhamento das metas diárias. Essas reuniões vão ajudar a equipe a começar o dia alinhado e motivado a buscar todas essas metas que você colocar durante o dia. Então, vamos colocar um exemplo aqui. Um gerente reuniu sua equipe
diariamente antes da abertura para poder definir metas específicas aquele dia, como tempo de espera em caixa, por exemplo. Tá? E o resultado esperado é a redução de filas e um aumento na satisfação do cliente, na experiência do cliente de compra. Tá? A dica número 2, treine realmente a sua equipe para resolver conflitos diretamente com clientes. Dê poder para que os seus colaboradores possam realmente resolver pequenos problemas, sem ter que levar esses problemas para um nível mais estratégico, ou aguardar o aval de um líder, por exemplo, para resolver problemas que eles poderiam estar resolvidos de forma ágil. Tá? Então, treine realmente a sua equipe para resolver esses conflitos, ofereça treinamento rápido para que os seus colaboradores saibam como lidar, por exemplo, com reclamações, sem precisar escalar esse problema. Né? Então, crie aí uma técnica prática, uma dica, né, prática que eu dou para vocês. Demonstrar, né, uma demonstração de um script de atendimento rápido e eficiente. Então, crie um script desses principais problemas, né, problema de Pix, por exemplo, que o seu caixa pode resolver. Tá? Então, seja empático, resolutivo, termine sempre oferecendo algo positivo para o seu cliente, para o seu colaborador. Uma equipe, pessoal, capacitada é o maior diferencial que você pode ter, que você pode oferecer. Tá? Então, pense um pouco nisso, reflita nisso e treine, empodere, né? Dê poder à sua equipe. Uma equipe capacitada é o maior diferencial, nunca esqueça disso. Tá? A terceira estratégia é vender de forma inteligente. Então, durante a temporada, promoções mal planejadas elas vão acabar com a sua margem de lucro. Isso é importante entender o público, né? Aqui nós vamos ver e criar campanhas que realmente aumentam o faturamento. Então, a primeira dica que eu dou é criar combos inteligentes para aumentar o seu ticket médio. Então, vamos dar um exemplo. Né? Na temporada, o pessoal, os turistas vêm, gostam muito de fazer churrasco. Então, explore aí combos com carne, carvão e bebida, ou às vezes chocolate, leite, café. Esses combos eles começam a fazer sentido para o teu cliente e vão aumentar consideravelmente as vendas dos itens relacionados entre eles. A gente teve um parceiro também, um supermercado, um cliente que nós atendemos, que com essa montagem de combos inteligentes, ele viu no setor de açougue, né, no setor de carnes, aumentar aí em quase 20% a saída e o faturamento nesse setor, né, no setor do açougue, porque ele fez um combo com carnes específicas, o saco de carvão e temperos, né, esses temperos mais gourmetizados, que provavelmente não sairiam, né, de uma forma individual, e a gente conseguiu aumentar aí em quase 20% as vendas montando esse kit inteligente. E uma outra dica que eu também dou, pessoal, use o seu layout da loja de maneira estratégica. Tá? Coloque produtos de maior margem alto em áreas de maior destaque, como nas entradas do supermercado ou em corredores principais. Tá? Por exemplo, mover um produto premium para o início do supermercado pode realmente aí aumentar significativamente as vendas desse produto em específico. Tá? Então, com pequenas mudanças no seu planejamento, nas promoções, pensar de maneira inteligente, estrategicamente, o layout do seu supermercado vai sim trazer realmente uma experiência diferente para o seu cliente e vai maximizar os seus resultados. Essas três estratégias são as que eu chamo de pilares para você poder iniciar uma temporada de sucesso. Revendo, né? Uma organização operacional, uma equipe de alta performance e criação de produtos e promoções e combos inteligentes. Na próxima etapa que a gente vai entrar na aula, eu vou amarrar tudo isso e a gente vai começar a criar um plano de ação claro para que você implemente essas ideias dentro do seu estabelecimento. Tá? Então vamos começar. Estratégias práticas para que você possa transformar esses desafios que nós identificamos em realidades e oportunidades. Então, agora que você conhece algumas estratégias, o próximo passo é colocar realmente em prática o plano de ação. Mas aqui eu vou falar uma verdade para vocês: implementar muitas mudanças de uma vez, ela pode gerar aí um caos e uma frustração muito maior do que os resultados previstos. Então, por isso, eu compartilho aqui um segredo com vocês. O segredo está realmente em planejar de forma prática, mas de forma realista. Tá? Então, nessa etapa, a gente vai construir um plano de ação com 3 passos para que você possa
começar realmente a aplicar já nessa próxima semana. E o melhor, ele é simples, ele é o suficiente para evitar sobrecarga e, ao mesmo tempo, ele é poderoso para gerar resultados. Então, vamos ao passo a passo. O primeiro passo é escolher o gargalo principal para resolver. Não tenta resolver tudo sozinho. Não tenta resolver tudo de uma vez. Mas como identificar o gargalo certo, né? Pergunte a si mesmo, qual é o problema que está gerando maior impacto negativo hoje dentro do meu estabelecimento? Então, olha para os desafios que a gente discutiu anteriormente, né? Os estoques estão desorganizados, existe algum problema de comunicação entre as equipes, as promoções que vocês pensaram e implementaram, elas são ineficazes. No supermercado que eu atendi, ele estava perdendo vendas porque os produtos promocionais não eram repostos rapidamente. Então, não é só criar, por exemplo, produtos e combos, mas não ficar atento à reposição desses produtos, né? O gargalo deles era claramente a falta de um sistema que comunicasse, né, de uma forma eficiente a reposição eficiente desses combos, desses produtos. Então, anote o gargalo principal do seu supermercado agora, e isso será a base para que você implemente aí os próximos passos. E o próximo passo é implementar realmente uma ação por semana para resolver o gargalo escolhido. Então, essa abordagem, né, pequenas mudanças, elas geram grandes resultados, como está aqui no slide. Então, essa abordagem ela evita sobrecarregar o seu time e cria mudanças consistentes, mas de forma organizada. E como que isso funciona? Vou dar uma dica para vocês. Divida a solução em etapas simples, implemente uma de cada vez. Vou dar um exemplo prático, também de um cliente que eu atendi. Esse supermercado que eu mencionei agora, vamos pegar o caso dele, tá? A primeira ação, a gente criou uma planilha simples em Excel para poder controlar a reposição desses produtos em promoção. Na semana seguinte, o pessoal do supermercado designou uma pessoa exclusivamente para fazer isso. Em menos de um mês, esse problema estava resolvido. Então, assim, comunique claramente à sua equipe qual é o foco daquela semana e faça as reuniões rápidas no início do dia, porque elas vão ser ideais para você ter esse alinhamento junto com a sua equipe. E lembre-se, de novo, pequenos passos, passos consistentes, geram mudanças duradouras, né, e grandiosas. O terceiro e mais importante passo, pessoal, é monitorar os resultados. O que não é medido não pode ser melhorado. E para isso, usamos KPIs simples que mostram as ações e se as suas ações realmente vão estar funcionando ou não. Mas quais são esses KPIs? Eu vou dar algumas dicas aqui, tá? Dentro dessas estratégias que nós estamos trazendo. Vendas por hora. Mostra, por exemplo, como está o fluxo de vendas de determinados produtos durante os horários de maior pico dentro do seu supermercado. Outro KPI, itens por ticket. Né? Um aumento no ticket em alguns itens indica que as estratégias de vendas, como os combos que nós comentamos, podem sim estar funcionando ou não. Então, vou dar um exemplo. O supermercado parceiro nosso começou a monitorar alguns KPIs de itens por ticket durante a temporada e após implementar alguns combos específicos, né, alguns combos inteligentes, esse número subiu de 2,8 para 3,4, né, em apenas 2 semanas, o que gerou um faturamento direto, de um aumento de faturamento direto de 15%. Então, você vê ferramentas assim simples como uma planilha, ela pode te ajudar a alinhar esses KPIs, e você tendo essa leitura de dados, medindo, mensurando, você consegue rapidamente corrigir o que não está dando certo ou melhorar o que está dando certo. Então, softwares, algumas ferramentas que eu vou dar de dica aqui que vocês podem usar, né? Os softwares de PDV, por exemplo. PDV é uma ferramenta de tecnologia que integra informações de supermercados, como venda, estoque, cliente, fornecedor, financeiro. Então, ele traz tudo isso já em forma de relatórios, tá? Mas caso você não tenha esse software, você pode registrar manualmente em uma planilha os números no final do dia. O importante é, com KPIs bem definidos, né, os indicadores chaves bem definidos, você sabe exatamente o que está funcionando e exatamente o que precisa ser ajustado. Então, não negligencie os dados, né, os indicadores dos planos de ação que vocês criaram. Aqui eu vou falar um pouquinho, um exemplo prático, né, que a gente colocou dentro
de um supermercado, né, de um cliente supermercadista, um supermercado médio, de médio porte. Ele implementou promoções diárias focadas em produtos de alta margem. Então, o plano que nós escrevemos para ele foi dividido em algumas etapas. Tá? Eles escolheram os produtos promocionais com base aí em margem de lucro. Existiu o alinhamento e a comunicação com a equipe sobre as promoções diárias e iniciamos o monitoramento do desempenho usando KPIs de vendas por produto. Os resultados que nós tivemos com esse cliente foi que em menos de um mês o faturamento aumentou realmente 15% e o time estava completamente alinhado, muito mais alinhado do que nunca esteve. Então isso foi muito importante, dar poder e dar comunicar e poder para os seus colaboradores, né? Eles precisam fazer parte desse universo, eles precisam entender a cultura e eles precisam entender o que eles estão fazendo ali, né? Isso é importante para eles. Então, você vê, né, pequenos ajustes, alinhamentos, plano de ação e comunicação são essenciais para que você enfrente aí uma temporada de maneira mais tranquila. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Você está pronto para transformar todos esses desafios que nós comentamos em oportunidades? Com esse plano de ação que a gente trouxe em 3 passos, eu tenho certeza que você vai conseguir iniciar o planejamento estratégico para enfrentar a temporada e gerar grandes resultados. Isso está realmente no seu horizonte. Agora que você tem esse plano prático, é hora de você colocar em ação. Tá? Mas se você quer ajuda para implementar essas estratégias de forma mais personalizada, para acelerar os seus resultados, a gente já está na parte final. Fica comigo até o finalzinho da aula, que eu tenho uma oportunidade especial para você. Pessoal, antes da gente encerrar, vamos relembrar alguns pontos importantes que trouxemos nessa aula. Uma aula bem prática, bem rápida, simples, mas com as estratégias certas, né, que os 3 pilares, as 3 estratégias principais e como colocar em prática, eu tenho certeza que você já vai conseguir colher resultados extraordinários dentro do seu supermercado. Mas vamos lembrar algumas coisas aqui. A organização interna e processos otimizados, eles geram um lucro para o seu negócio. Com operações estruturadas, o seu supermercado não só vai reduzir o caos da temporada, mas também vai transformar a eficiência em faturamento. Vai gerar uma experiência diferente para o seu cliente. Equipes treinadas criam experiências positivas e fidelizam clientes. Esse é a chave, esse é o ponto principal. Uma equipe aí, ela é capacitada, ela não só resolve problemas para você, problemas rápidos que teoricamente não precisariam transpassar aí setores, né? Mas ela realmente, ela encanta os clientes, né? Ela faz com que os seus clientes retornem ao seu estabelecimento. Em terceiro, promoções estratégicas para aumentar a margem de lucro sem comprometer o teu fluxo de caixa. Planejar com inteligência, com planejamento e inteligência comercial, cada promoção ela se torna uma oportunidade real de lucro, de aumento de lucratividade, sem causar o prejuízo ou a ideia de um estoque encalhado, por exemplo. Esses são os pilares para você poder transformar os principais desafios da temporada em crescimento sustentável e organizado. Agora, para um pouquinho, eu convido você para parar e pensar um pouquinho comigo. Você está saindo dessa aula aqui com algumas ideias que eu considero extremamente poderosas. Mas a pergunta que fica é: como que eu vou garantir que essas ideias estejam aplicadas de forma certeira, no momento certo, para poder gerar resultado concreto? E é exatamente por isso que nós aqui da Impact Brasil criamos a mentoria Gestão Ágil e Projetos Estratégicos para o setor supermercadista. E por que ela é diferente? Ela não é um curso genérico, tá? Não é um curso para todos. Ele é um programa personalizado e desenhado para a realidade do seu supermercado, com a utilização de ferramentas práticas e metodologia própria que já transformaram aí dezenas de negócios como o seu. Imagina um supermercado funcionando como uma máquina, como uma orquestra, né? Bem ajustada, onde cada área trabalha ali com sinergia, com vontade, com alegria. Imagina ter uma equipe extremamente motivada, sabendo exatamente o que fazer em qualquer situação. Imagina os resultados que você sempre quis, finalmente ao seu alcance. Então aqui eu quero trazer uma oportunidade, né, para vocês que ficaram aqui,
nessa meia hora, até o final dessa breve aula, eu quero trazer essa oportunidade para vocês. Como você participou dessa aula, né, a gente está abrindo uma oportunidade especial para quem chegou até esse final. Essa mentoria que eu comentei com vocês, normalmente ela tem um investimento de R$ 5.000. Mas para vocês que ficaram até o final da nossa classe, da nossa Masterclass, ela está disponível por 3.497. E essa oferta ela vai ficar disponível apenas pelas próximas 48 horas. Então, nessa mentoria, você vai ter acesso à consultoria personalizada comigo para poder resolver os gargalos específicos dentro do seu supermercado. Acesso a ferramentas práticas e modelos prontos para poder aplicar as estratégias na sua loja imediatamente. E um acompanhamento direto comigo para assegurar que cada estratégia aí traga realmente os resultados que você precisa. Tá? Então, eu quero que você comente, quem tiver interesse, comente eu quero aqui no chat, que eu vou te mandar um link exclusivo para você ter acesso a esse desconto incrível. É um programa incrível de transformação realmente, tá? As vagas são limitadas e por isso que eu quero garantir realmente esse acompanhamento individual com você que está assistindo essa aula. Bom, não deixe essa chance escapar. Eu quero agradecer profundamente a presença, a participação de todos vocês que estiveram aqui comigo. O fato de vocês estarem aqui já demonstra um compromisso com a excelência dentro da operação, né, dentro da sua empresa, e eu tenho certeza que grandes coisas ainda estão por vir. Não se esqueça, conhecimento é o primeiro passo, mas a ação é o que realmente vai trazer a transformação. Vocês têm todas as ferramentas em mãos e agora é hora de agir. Muito obrigado e desejo muito sucesso a todos vocês. Contem sempre comigo e com toda a equipe da Impact Brasil. Muito obrigado, pessoal.